Boa noite, povo de Deus! Vamos começar o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, texto e contexto. Que você tenha uma quarta-feira abençoada, que você possa ser incentivado pelo Espírito Santo de Deus para poder perseverar e continuar aí com o estudo do livro de Apocalipse. Amém? Eu sei que você está doido aí para ver o que o livro de Apocalipse fala sobre o fim do mundo. Acalma seu coração que logo, logo a gente vai chegar nessa parte aí que você está querendo. Amém? Vamos orar nesse instante, tem uma palavra de oração para a gente começar? Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E de novo, Pai Santo, o Senhor fez esse dia para alegrar o teu coração e para que também, ó Pai Santo, a sua graça fosse derramada sobre a nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor quer, porque, ó Deus, aprove ao Senhor, ó Pai Santo, nos criar, aprove ao Senhor, ó Pai Santo, nos salvar, e aprove ao Senhor, ó Pai, escolher a tua igreja, a igreja do teu Filho, a noiva do teu Filho, para que o Evangelho fosse pregado a toda criatura, Pai Santo. Sê conosco e os meus irmãos possam ser abençoados durante esse período que nós vamos passar aqui, bem como aqueles, ó Pai, que porventura no futuro, em algum momento, vão ter acesso, ó Pai Santo, a esse material, a esse vídeo, a essa série de estudos. Em nome de Cristo, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Bom, antes da gente começar, eu preciso dar aqui alguns recadinhos, né? Então, a gente precisa se situar no tempo aqui para que eu dê os recadinhos. Hoje é quarta-feira, obviamente, dia 22. Eu quero lembrar você que domingo que vem, às 18 horas, a gente vai começar com uma nova série de mensagens na Igreja Batista Central de Itaquera. E o nome da nova série de mensagens é Na Caminhada de Jesus. Então, a gente vai percorrer por todas aquelas cidades, aqueles vilarejos, aqueles lugares que Jesus entrou, nas sinagogas, onde ele esteve, no deserto, nas sinagogas, na Galiléia, em Jerusalém, Belém, em Gadara. Então a gente vai seguir os passos de Jesus Cristo, a caminhada dele junto com seus discípulos. E durante essa jornada que a gente vai fazer com Jesus, a gente vai fazer algumas perguntas, né? O que Jesus fez? E o que a gente pode aprender a partir dessa caminhada que a gente vai, inclusive, também fazer com Jesus. Então, na Caminhada de Jesus é a nossa nova série e eu acredito que Deus vai abençoar muito a sua vida. A gente precisa lembrar de que o Evangelho ele precisa ser pregado, o Evangelho precisa ser anunciado. Então, essa série de mensagens, ela tem como a proposta de apresentar a pessoa do Cristo, o Evangelho de Jesus, a partir dos lugares por onde ele andou. Então, convido você a participar aí dessa nova série de mensagens que a gente vai estar trazendo a partir do domingo que vem, dia 26, às 18 horas, na EBCI. Amém? Fica lá comigo, então. Eu espero aí a sua presença virtual. E aí agora eu já estou emendando o segundo recadinho, né? Meus queridos, a Igreja Batista Central Itaquera não está fazendo culto presencial ainda, ok? Nós não estamos ainda fazendo cultos presenciais. No último domingo, nós transmitimos o culto de dentro do templo com o objetivo já de adequar a igreja para que a igreja possa receber as pessoas do ponto de vista presencial, mas isso ainda não tem uma data específica certa. A gente tem uma noção, a gente tem aí as nossas especulações, as nossas ideias, os nossos desejos, mas a gente não tem comunicado, porque quando a gente for comunicar, a gente vai falar certinho qual é a data que a Igreja Batista Central Itaquera vai ter os seus cultos presenciais. Até lá, apenas alguns irmãos autorizados pelo pastor, né, estão ali no ambiente do templo, cumprindo ali os protocolos de saúde para poder transmitir o culto dentro do templo. A igreja, inclusive, está transmitindo, desde domingo passado, os seus cultos de dentro do templo com cadeado no portão.
Então, o pastor já tomou inclusive uma decisão, o pastor já mandou até desligar a campainha, porque a gente não vai abrir a igreja para as pessoas que chegarem lá domingo que vem às 18 horas. Não vai abrir. Então, não adianta você que é muito crente aí, que está doido para dar um abraço, está doido para dar um glória a Deus lá dentro do templo, está doido para, enfim, ver o pastor. Segura um pouco aí a sua motivação, tá? Né? Para que você, no devido tempo, congregue com a gente. Então, não vá para a EBCI, não vá para a Igreja Batista Central Itaquera antes da gente dar uma fala oficial sobre isso. Repito, os cultos vão começar a ser transmitidos na Igreja Batista Central Itaquera com pessoas específicas. E ninguém mais tem autorização, além dessas pessoas, para poder participar do culto. Se for lá, infelizmente o pastor vai ser aquele pastor chato, né? Nem toda hora eu sou legal, eu sei, mas aí eu vou ser mais chato ainda do que eu sou. Eu vou dizer, infelizmente, irmão, infelizmente, irmã, você vai precisar ir para casa e ligar lá o seu celular para você poder participar do culto com a gente de forma remota. Resumindo, a Igreja Batista Central Itaquera ainda está, o templo dela ainda está com suas portas fechadas. Apenas a transmissão do culto com pessoas específicas que começou a acontecer lá a partir do último domingo, ok? Então me ajude aí, vai para a igreja ainda não, tá bom? A gente avisa na hora para você ir. Segunda coisa que eu preciso falar, o terceiro recadinho, aí a gente já começa aqui os nossos estudos, é dizer que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, texto e contexto, a gente está estudando o livro de Apocalipse, esse trabalho não é um trabalho do pastor Haroldo. Quero lembrar você que esse trabalho, ele é um trabalho da Igreja Batista Central Itaquera. Então, se você está sendo abençoado, claro que por mim, mas primeiramente pela Igreja Batista Central Itaquera, que tem dado condição para que esse ministério faça esse tipo de trabalho online. Então, dito isto, eu gostaria que você orasse por nossa igreja. Eu gostaria que você orasse pela Igreja Batista Central Itaquera, para que ela continue tendo a condição de Deus para manter esse ambiente aqui aberto, né? Todas as igrejas, e não só a nossa igreja, têm passado por dificuldades extremas, né, por conta da pandemia. Existem livrarias aí muito sérias, ministérios de livrarias muito sérios que estão assim gemendo como dores de parto por conta desse problema da pandemia, né? E eu louvo a Deus por aquelas igrejas que de alguma forma têm se esforçado para poder dar condição aos seus pastores, aos seus professores continuarem no ministério mesmo que de forma remota. Então eu peço que você ore por nós, ore pela Igreja Batista Central Itaquera, para que ela continue aí firme na missão, porque nós sabemos que a missão não é do pastor Haroldo, a missão não é também só da Igreja Batista Central Itaquera, a missão é de Cristo, nós somos comissionados para isso. Então, varão, então, mulher de Deus, é importante que você ore pela Igreja Batista Central Itaquera, é importante que você ore por mim, é importante que você ore por todos os pastores que tomaram a decisão, de acordo com o decreto, para baixar suas portas momentaneamente por conta da pandemia. Eu conheço amigos meus, pastores, que estão com dificuldades extremas nesse momento. Conheço igrejas que não têm condição de fazer uma live, como nós estamos fazendo hoje, por conta das dificuldades que essas igrejas têm. Então, gostaria que você tomasse consciência daquilo que a gente tem feito e que tudo isso provém realmente da visão de uma igreja missionária para você. Então, agradeça a Deus, agradeça a mim, não tem nenhum problema, também vou receber seu agradecimento, mas agradeça também às igrejas, no nosso caso, agradeça a Igreja Batista Central Itaquera, que tem mantido as suas portas abertas, mesmo, né, de forma distante, mesmo de forma digital. Amém? Fica com esses recadinhos aí no seu coração e vamos parar de enrolação e vamos para o estudo do livro de Apocalipse. Amém? Semana passada, nós falamos sobre duas igrejas. Espera só um minutinho, deixa eu me encontrar aqui nos meus slides. Ok, nós falamos sobre duas igrejas. Lembra lá? Igreja de Éfeso, a gente já falou um pouquinho sobre a igreja de Éfeso, que era uma igreja descuidada, era uma igreja muito boa, uma igreja
top, uma igreja de primeiro mundo, mas faltava lá na igreja de Éfeso o primeiro amor, né? A gente falou bastante sobre isso na semana passada. E também a gente falou lá. Não, a gente não falou, não. A gente tentou começar a falar de Esmirna, mas a gente ainda não falou. Então a gente vai falar hoje sobre 6 igrejas, a partir da igreja de Esmirna. Quero lembrar você que essas 7 igrejas, elas eram igrejas locais que de fato existiram no tempo em que o apóstolo João ele recebe a revelação do Apocalipse do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava lá embaixinho, tá vendo? Eu acho que está pequenininho aí, mas se você se esforçar, aí você vai conseguir ver. O apóstolo João estava lá na ilha de Patmos, lá no Mar Egeu, e as 7 igrejas estavam ali naquela região que você está vendo ali, que hoje é a Turquia, é a atual Turquia. É importante a gente lembrar disso para que a gente reforce que essas 7 igrejas não eram as igrejas espirituais. Porque existe uma linha de interpretação que existiam aí igrejas espirituais, mas na verdade as 7 igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia, elas de fato eram igrejas locais, ok? Então a gente falou de Éfeso e agora a gente vai falar um pouquinho de Esmirna. E a partir da nossa fala sobre cada igreja, a gente vai aqui estar trazendo algumas características dessa igreja, ok? Então, uma aprovação. Existe aí algumas falas de Jesus sobre essas igrejas. Então, algumas têm falas de aprovação, falas de admoestação, falas de acusação. Esmirna, ela tem apenas uma fala direta de Jesus, que é uma fala de aprovação. Então vamos lá, abra sua Bíblia aí, em Apocalipse. Espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui a minha câmera. Voltei. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, e a gente agora está aqui no capítulo 2, verso 8. Lembrando que a partir do capítulo 4, vai haver uma mudança de cena drástica no livro de Apocalipse, ok? Do capítulo 1 ao capítulo 3, Jesus está tratando de questões históricas da época, ok? No caso, as igrejas. Porém, nós podemos fazer aplicação à nossa vida de forma secundária e tranquila e segura. A partir do capítulo 4, que a coisa começa realmente a ficar, do ponto de vista escatológico, a coisa começa a ficar interessante, porque é a partir do capítulo 4 que a gente vai começar a ver o que vai acontecer no final dos tempos. Então existe aqui uma palavra de Jesus sobre essas igrejas, para que essas igrejas melhorassem alguma coisa que tinham que melhorar, porque ele estava voltando. Em breve, Jesus Cristo voltaria, ok? Então, vamos partir então para a carta à igreja de Esmirna, tá? Verso 8 do capítulo 2 diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A igreja em Esmirna, né? Uma igreja muito boa, uma igreja que estava, de alguma forma ali, sofrendo uma perseguição por aquilo que Jesus Cristo está chamando aqui de sinagoga de Satanás. E a gente vai ver essa expressão também em outras igrejas aqui da Ásia, e a ideia que se tem é que de fato existiam ali alguma seita judaica que estava de alguma forma trazendo algum infortúnio
para a igreja de Esmirna. Era muito comum na época os judeus perseguirem a igreja cristã porque eles acreditavam que havia uma ideia no cristianismo deles deturparem a religião verdadeira, que no caso deles, eles entendiam que era o judaísmo. Então a perseguição desses judeus era muito ferrenha sobre a igreja de Cristo. E Jesus está fazendo aqui uma diferença entre o verdadeiro judeu e o judeu que participava de sinagogas, da sinagoga de Satanás. Jesus não está dizendo aqui que todo judeu que participava de uma sinagoga, ele não tinha parte com ele. Muito pelo contrário. Jesus está dizendo o seguinte, que havia uma diferença entre judeu e judeu. Alguns judeus, eles eram honestos e muitos deles, inclusive na época de Jesus, logo no início do cristianismo, aceitaram a Cristo como Salvador. Porém, nós acreditamos aqui que muitos falsos religiosos judeus, eles investiram contra o cristianismo. Por isso que Jesus aqui pega pesado com essa turma e chama eles de sinagoga de Satanás. E um pouquinho mais na frente, a gente vai perceber Jesus dizendo o seguinte, olha, alguns de vocês, inclusive, serão lançados em prisão, mas fica firme aí, porque eu vou dar a coroa da vida para aquele que vencer. Então, a gente percebe, desde do início do capítulo 2, capítulo 2, verso 7, a gente vê essa mesma expressão. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Jesus está falando aqui às igrejas e apontando para o futuro. Ele fala para as igrejas do presente e diz o seguinte, olha, a coisa está difícil aí, a coisa pode piorar, mas segurem, perseverem, porque vocês têm parte comigo no paraíso. Então, a palavra de Jesus para essas igrejas eram palavras de consolo. Aí depois a gente vai entender um pouquinho mais por que Jesus Cristo muda de tom a partir do capítulo 2. Né? A gente sabe também de um dos motivos pelo qual Jesus está trazendo essas cartas aqui a essas igrejas, é porque essas igrejas estavam certamente sendo perseguidas nesse momento em que o apóstolo João está preso na ilha de Patmos, né? Perseguidas pelo imperador, pelo César, nessa época aqui, por Domiciano. Então, a ideia olha, fiquem firmes, isso vai passar, porque um dia eu volto e levo vocês comigo e toda essa dor, toda essa angústia que vocês estão sofrendo, isso vai ficar para trás. A proposta final é trazer consolo e dizer para a igreja o seguinte, como eu vou voltar, aproveitem esse período de distanciamento, ou melhor, aproveitem esse lapso, aproveitem essa lacuna de tempo da minha volta para vocês arrumarem a casa de vocês, porque quando eu voltar, eu quero que vocês estejam com a casa de vocês arrumada. Então ele vai sempre dar ali algumas admoestações ali para aquelas igrejas, para que elas arrumem o que está errado. Então ele elogia e ele diz o seguinte, olha, além do elogio, eu tenho algumas críticas a fazer a vocês também. Arrumem isso aqui, porque eu vou voltar e quando eu voltar, eu quero a casa arrumada. O livro de Apocalipse necessariamente fala sobre a volta de Cristo e aquilo que vai acontecer com a igreja e com o mundo e com todo o universo. Ok? Sigamos então para a gente falar um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo. Né? A igreja de Pérgamo. Pérgamo, a igreja que tolerava infiéis. Né? Então a gente tem aí uma palavra de aprovação, né? A igreja de Pérgamo, ele tem uma palavra muito boa. Jesus está dizendo que essa igreja, ela era uma igreja fiel, então a fidelidade diante as perseguições. Então, mesmo diante o momento duro que a igreja de Pérgamo estava passando, Jesus está dizendo, olha, vocês são fiéis, vocês são batuta, e é isso aí que a gente quer, continuem assim. Porém, depois Jesus tem uma fala de acusação, né? Qual que era a acusação que Jesus trazia para a igreja de Pérgamo? Eles eram
intolerantes aos falsos mestres, né? Então é assim, uma igreja boa, mas de vez em quando ficava com conversinha com falso mestre. E aí depois vem uma admoestação. Aqui não é exortação não, aqui é admoestação. Aqui Jesus está dando uma bronca na turma, dizendo o seguinte para a igreja de Pérgamo: vocês precisam se arrepender do pecado de vocês. Então, vamos ler aí o verso 12? Carta à igreja de Pérgamo, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Misericórdia, hein? Então, Jesus Cristo está dizendo que a igreja de Pérgamo, ela estava vivendo num lugar que era próximo, ou mesmo assim, a região dessa igreja, onde essa igreja estava situada ali na Turquia, era uma igreja que estava na mesma região onde estava ali o trono de Satanás. O que será que Jesus está querendo dizer com o trono de Satanás? Imagina aqui a cena, né? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? Contudo, mesmo vocês vivendo onde estão vivendo, mesmo vocês estando na mesma região que Satanás está sentado no seu trono, contudo, você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, for morto na cidade onde Satanás habita. Jesus faz uma citação aqui a um possível discípulo dele, Antipas, e essa pessoa era um fiel, uma fiel testemunha de Jesus Cristo, e está dizendo ali, ó, onde Satanás habita, onde o meu servo foi morto, é nessa cidade difícil que vocês estão vivendo, e eu reconheço, e é ali que vocês estão sendo fiéis. Então Jesus, o que ele faz? Ele fala bem da igreja, ele elogia a igreja, né? E depois, agora, ele traz uma palavra de acusação à igreja, né? No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Lembra lá? Os ensinos de Balaão, Balaão no livro de Gênesis, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual, de modo que você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então Jesus está dizendo o seguinte para a igreja de Pérgamo: vocês são top. Vocês estão aí numa região super difícil. Pense numa região difícil que essa igreja estava. Um campo missionário muito difícil. Nessa região que eles estavam, lá estava Satanás sentado no seu trono. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês estão de parabéns, porque vocês são fiéis aí e estão segurando aí o rojão, estão segurando a bronca. Porém, tem algum de vocês aí, tem uma turminha aí que está conversando com falsos profetas, anda aí dando ouvido aos nicolaítas, anda aí dando ouvido aos ensinos de Balaão, né? Então Jesus, os nicolaítas, a gente já falou, ao que tudo indica, era um grupo de pessoas que estavam ali para poder fazer divisão na igreja, mas Jesus agora ele é um pouco mais específico quando ele fala de Balaão. Quem que era Balaão? Aquele profeta picareta no Antigo Testamento. Aquele que estava batendo numa mula, porque a mula viu um anjo, né, no caminho, e a mula empacou, e aí ele começou lá sentar o rei na mula até que o anjo, através da mula, né, falou com Balaão. Quem era Balaão? Era um profeta picareta. Era aquele camarada que literalmente ele ganhava uma grana para poder profetizar contra o povo de Deus, né? Então, era um profeta que na verdade não era um profeta, ele era um falso profeta, necessariamente. E Jesus Cristo está dizendo aqui para a igreja de Pérgamo exatamente isso. Olha, vocês são bem, né? Vocês estão caminhando bem, mas assim, vocês não podem ver uma heresiazinha que vocês já andam absorvendo, andam comendo. Sabe o que Jesus está ensinando para nós aqui, queridos? Que a gente não tem que ficar com conversinha com pessoas que não tem parte com o verdadeiro evangelho de Jesus. Uma coisa é você
falar do amor de Cristo e do Evangelho às pessoas que realmente estão dispostas a ouvir esse Evangelho. Outra coisa é você andar de mão dada com essa turma que diz que é crente, mas na verdade não tem nada a ver com crente, não tem nada a ver com Jesus. Tem lá suas práticas lá esquisitas, sinistras, né? Obscuras, né? E às vezes a gente está chamando a turma de crente, na verdade essa turma não tem nada a ver com Jesus não, entendeu? Jesus está dizendo aqui, olha, vocês precisam tomar cuidado com esses falsos profetas aí, porque muitos que estão nessa igreja aí, que é uma igreja boa, uma igreja, né, uma igreja legal, muitos que estão aí dentro estão também ouvindo conversa fiada de falso profeta. E era isso que Jesus Cristo tinha com essa igreja. Às vezes a gente pode parecer intolerante, né, com outras religiões pseudo-cristãs, né? Ah, pastor, mas eles cantam tão bonitinho, pastor. Mas eles dão um testemunho, pastor, né? Todo domingo de manhã a turma tá na rua aí falando de Jesus. Tá mesmo? Ou tá mesmo? Né? Então, a gente não pode, o povo de Deus não pode comparar a crentaiada com pessoas que estão dentro de movimento sectário. Não são referência para Jesus. É o que Jesus está dizendo aqui. Então, a gente precisa abrir o olho contra os falsos profetas e nos afastar deles. É o que Jesus está ensinando aqui à igreja de Pérgamo. Está vendo que interessante? Cada igreja, Jesus vai dando uma alisada, a cada igreja, Jesus vai dando uma elogiada, depois ele pega e tira a cinta e bate forte, dizendo o seguinte, ó, arruma a tua casinha, porque eu vou voltar, e quando eu voltar, eu quero a casa arrumada. Sigamos aí para Tiatira. Tiatira. Vamos lá para Tiatira. Ah, não, ainda preciso falar desse detalhe de Pérgamo. Ok. Trono de Satanás. Pronto. Ao que tudo indica, segundo os arqueólogos, os estudiosos da Bíblia, e este também que vos fala, acredita que o trono de Satanás nada mais era do que o culto que aquela cidade fazia ao imperador, ao César. Nesse caso aqui, o César era Antônio Pio. Esse Antônio Pio foi o primeiro imperador a reclamar divindade sobre si. Então, se você não sabe, fique sabendo agora que naquela época os imperadores eles eram considerados divindades e haviam cultos que se prestavam a essas divindades. Eles se colocavam no lugar de Deus na terra. Então, essa expressão trono de Satanás é o trono do imperador da época que reclamava culto e divindade sobre si. A gente está aí com um quadro, né, com uma figura, enfim, é uma figura necessariamente de uma escultura, né, que eu retirei, da apoteose de Antônio Pio, que era esse César, que era esse imperador. O que é a apoteose? É o momento em que esse camarada deixa de ser humano e ele passa a ser Deus. Tá vendo? Ó, embaixo aqui, tanto do lado esquerdo do lado direito, a gente vê ali o mundo dos homens, né? E onde é que está o Antônio Pio? Ele está lá em cima, nas costas dos anjos. Ao que tudo indica, ao lado ali de Maria, enfim, ali estão as duas águias do Império Romano. Então você percebe que esse cara era mais que Deus, né? Porque ele precisava até de um anjo para poder carregar ele, tamanha era a sua divindade. Então esse aí é o dito cujo. Esse é o dito cujo trono de Satanás. A igreja de Pérgamo vivia exatamente na mesma região em que os primeiros cultos ao César eles eram realizados. E esse foi o motivo pelo qual a igreja cristã da época do apóstolo João, a igreja cristã da época do final do ministério do apóstolo Paulo, da época do final do ministério do apóstolo Pedro, esse foi o motivo pelo qual os cristãos foram perseguidos e massacrados. Porque, lembro, Jesus no Novo Testamento é o Kyrios, o Senhor Jesus, o Kyrios, né? A palavra grega
que remete a Senhor. E os cristãos eles se apropriaram dessa palavra dentro da cultura romana, que eles usavam a mesma palavra para se dirigir a César. Só existe um Kyrios, e esse Kyrios é Jesus Cristo. E falar isso na época era querer morrer. Por isso que a perseguição, então, acontece a partir dessa expressão e desse entendimento do cristianismo. Hoje está fácil ser crente, né? Naquela época a coisa era difícil. Hoje está fácil aqui ser crente, eu estou me referindo aqui em São Paulo, na cidade onde eu moro. Certamente em outras regiões mais hostis com o cristianismo, não é fácil viver. Mas aqui na grande São Paulo, perto do estado do Corinthians, tudo é mais fácil, né? Para ser crente. Mas existem épocas e regiões com dificuldades para que o cristianismo ele realmente avance. E o cristianismo avançou através da soberania de Deus durante a perseguição que a igreja sofreu, ok? Então está aí o trono de Satanás. Agora a gente vai para Tiatira. Tiatira, a igreja que havia se corrompido, a igreja corrupta, a igreja prostituta. A acusação era o seu sincretismo religioso. A gente vai falar o que significa isso aí. Aí Jesus vai lá e admoesta essa igreja, dá uma bronca nessa igreja. Vocês se fica firme aí naquilo que vocês ouviram de mim e pare com esse negócio de ficar dando ouvido para outras religiões e para outras heresias. Era uma igreja que estava dentro do sincretismo religioso. Vamos lá para Tiatira? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo, os olhos oniscientes do Filho do Homem, que penetra, né, entre a junta e a medula da natureza humana para saber exatamente o que nós pensamos, o que nós desejamos e o que nós queremos. Esse é o Jesus ressurreto que conhece todas as coisas. Sabe exatamente o que eu estou pensando nesse momento? Sabe exatamente as intenções do meu coração? Sabe das suas necessidades? Sabe das suas fraquezas? Eu conheço as suas obras. Essa é a mensagem também de Jesus para as 7 igrejas do Apocalipse. Estas são as obras do Filho de Deus, cujos os olhos são como chamas de fogo. Estou aqui no verso 18. E os pés como bronze reluzente, conheço as tuas obras, né? Porque ele conhece, porque os seus olhos são como chamas de fogo. Seu amor, sua fé, seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Pense numa igreja boa, a igreja de Tiatira. Jesus está dizendo, olha, vocês são bons, vocês fazem muitas coisas boas, amo vocês, o seu amor e a sua fé. No entanto, de novo, a didática de Jesus. Ele passa a mão na cabeça, depois ele dá uma chinelada. Ele passa a mão na cabeça, depois ele dá uma chinelada. Porque filho é assim, né? Se você ficar só alisando, ele acha que está tudo bem. E na verdade aqui a gente vai perceber que não estava tudo bem também na igreja, aqui na casa de Tiatira. No entanto, verso 20. Contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos, pense no que ela induz, na imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados a ídolos. O que é o sincretismo religioso? É a mistura de religiões. A mistura de religiões. Então, é a ideia de que você pode fundir várias religiões e nessa fusão você dá o nome que você quiser. Então, o cristianismo, ele naquela época, ele sofria ataques de grandes seitas na época, né? Os docetistas, né? Os judaizantes, né? Essas seitas que a toda hora o apóstolo Paulo combate nas suas cartas, elas viviam ali toda hora tentando aí, de alguma forma, tirar a pureza da igreja. No caso aqui da igreja de Tiatira, Jesus faz uma menção
que algumas pessoas ali estavam tolerando o quê? A doutrina de Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, mas não é. E quando a figura de Jezabel, ela chega no Novo Testamento, a partir daquilo que a gente sabe no Antigo Testamento, Jezabel era a mulher mais tranqueira que existiu na Bíblia. Era assim, se podia existir alguma coisa ruim de mulher, era Jezabel. Jezabel era o símbolo de tudo aquilo que uma natureza feminina podia produzir de mal e podia produzir de ruim. E Jesus aqui está fazendo uma menção direta a ela. E quem era a Jezabel? Jezabel, ela era mulher de Acaz, aquele rei frouxo, né? Que não cumpriu o seu papel, né? Aí a mulher dele chegou para casa e disse o seguinte: olha, vamos aproveitar que a gente está aqui cultuando o Jeová e vamos também trazer os postes ídolos para que a gente também comece a cultuar Baal. Ou seja, Jezabel começa a trazer novas religiões, né, para dentro do judaísmo, fazendo uma religião sincrética, polui a religião pura do judaísmo na época. E é o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Não necessariamente é a mesma Jezabel do Antigo Testamento, mas ao que tudo indica, essa turminha aqui de Tiatira estava tolerando lá uma mulher que se dizia profetisa, que estava trazendo sincretismo, mistura religiosa para aquela época. E olha que interessante, com os seus ensinos, ela induz os meus servos ao quê? Imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. A gente não sabe necessariamente que era isso, mas era muito comum nessa época, também nessa época, o culto a Baco. Você já viu aquela expressão, puxa, aquele camarada ali é bacana, aquela moça é bacana. Eu ontem fui num lugar muito bacana. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa expressão não é a melhor expressão que a gente pode usar para fazer menção de que alguém ou alguma coisa é boa. É porque bacana vem da palavra bacanal. Bacanal vem da palavra Baco. Baco era o deus do vinho que, a partir das festas de orgia sexual, as pessoas ficavam comendo alimentos sacrificados a ídolos e bebendo com o propósito de depois vomitarem. Então o camarada estava lá em meio à orgia, né? Ele estava lá em meio à orgia, e aí durante a orgia ele bebia e ele comia com um objetivo, não era de se alimentar e de encher o bucho, de vomitar. Essa era a religião de Baco. Esse era o famoso bacanal. Além da imoralidade sexual que acontecia, as pessoas precisavam comer alimentos sacrificados a ídolos, no caso Baco, né? Os alimentos eles eram entregues a Baco e também a rapaziada precisava se embebedar com vinho com o objetivo de vomitar. Há relatos que algumas pessoas tinham dificuldade de vomitar, então elas se empanturravam com esses alimentos sacrificados, também bebiam muito vinho, elas enfiavam o dedo na goela para poder vomitar, para poder tomar mais vinho, comer e continuar vomitando. Então, bacana era um culto ao deus Baco que dava certo. Então, eu só queria te dar essa dica aí, tá bom? Para você tomar cuidado com o uso dessa palavra, porque bacanal, bacana, Baco, faz menção necessariamente a esse contexto de imoralidade sexual, de sincretismo religioso que a gente está percebendo aqui na carta de Tiatira, ok? Sigamos em frente então, verso 23. Matarei os filhos dessa mulher. Jesus estava bravo, hein? Você pensa que Jesus não mata? Mata. Tá, dá uma olhada aqui no verso 23. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo às suas obras. Bom saber disso, né?
Jesus sabe das nossas intenções, do nosso coração. Jesus sabe o que a gente pensa. Às vezes a gente requer um reconhecimento humano e é justo que as pessoas nos reconheçam. Como é bom a gente ganhar um elogio, né? Na medida do possível, quando eu peco menos e deixo o Senhor me usar, o Espírito Santo de Deus me usar mais, eu me diminuo para poder elogiar as pessoas que realmente produzem boas obras. Mas nem toda hora o pastor reconhece as boas obras que são feitas ao lado dele por conta da sua natureza pecaminosa. E também, às vezes, eu fico esperando que algumas pessoas reconheçam o meu trabalho. Oh, coitadinho de mim, ninguém me reconhece como pastor, né? Oh, tadinho de mim, as minhas ovelhas. Mas a gente precisa lembrar que esses reconhecimentos humanos, eles são de fato importantes para nós, para a nossa saúde emocional. Mas melhor do que isso é saber que Jesus sabe das intenções do nosso coração, daquilo que a gente pensa e quais são as aspirações do nosso coração. Então, não fique triste se teu chefe necessariamente não te reconhece, ou as pessoas que talvez estão muito próximas a vocês, a você que não te dá o devido valor e reconhecimento. É importante isso para a vida? Claro que é importante. Mas saiba que Jesus sabe, ele é a pessoa que sonda os corações e que nos conhece. E louvado seja Deus por isso. Estou lembrando aqui de Davi no Salmo 139. Depois dá uma passadinha lá, né? O Deus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Antes que a palavra chegue na nossa boca, esse Deus já sabe aquilo que a gente vai pronunciar. Esse é o Deus que cuida da gente, que sabe todas as coisas. Vamos lá, verso 25. Estamos aqui na carta a Tiatira. Então somente apeguem-se com firmeza. Agora Jesus está admoestando aí, olha, fica firme aí. Apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Olha a dica de Jesus. Vocês são bem, mas fica aí de olho aí nessa tranqueira dessa mulher chamada Jezabel. Arruma a casa de vocês porque eu estou vindo. Jesus está dizendo à igreja, eu estou vindo. Louvado seja Deus por isso. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, olha o que Jesus fala. Darei autoridade sobre as nações. Sobre as nações. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 17, diz o seguinte: Muito bom, meu servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Verso 18, Lucas 19. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Parábola das minas. Parábola dos talentos. Jesus Cristo, ele fala que um senhor viajou para um lugar distante e que esse senhor voltaria, mas durante a sua ida e vinda, ele deixou alguns talentos, deixou algum dinheiro, ele deixou recursos dele para os seus servos poderem administrar. E ele volta. Então, quando ele volta, tem um camarada lá, ou dois, que enterrou lá o talento, enterrou lá o dom, enterrou lá a graninha que Jesus deu, e ele deu uma desculpa que, olha, eu não fiz nada porque eu estava com medo de gastar o seu dinheiro. E Jesus falou, olha, aparta-se de mim que você não tem parte comigo. Porém, aquela turma que realmente pegou o talento de Cristo, pegou o dinheiro de Cristo, pegou o valor de Cristo, pegou ali o tesouro de Cristo e investiu, esse talento se multiplicou. E Jesus diz o seguinte: porque você investiu bem aquilo que eu te dei, agora você vai governar, perceba a expressão, sobre 10 cidades, sobre 5 cidades. Amarra agora esse texto de Lucas capítulo 19 com essa expressão aqui que Jesus está trazendo para nós na igreja de Tiatira. Aquele que vencer
Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Você sabe o que esse verso está dizendo aqui? Que o crente em Cristo, ele vai ter autoridade sobre as nações. E aquilo que nós ganharmos de Cristo no futuro, isso necessariamente está ligado àquilo que nós vamos produzir aqui, segundo aquilo que Ele nos deu para produzir. Então, os talentos que Jesus dá na nossa mão, os dons, e aqui eu posso agora certamente falar de dons espirituais, conforme o apóstolo Paulo nos ensina e também Pedro nos ensina, os dons espirituais que Jesus dá para nós não são para o nosso uso bruto. Esses dons, essas minas, esses valores, esse tesouro, é para a gente poder empregar isso nesse exato momento, para que isso se multiplique, porque aquilo que nós vamos produzir aqui vai ser referência para os galardões que Deus vai nos dar na eternidade. E eu não tenho dúvida, e a Bíblia é clara, de que dentre esses galardões, a administração de nações vai estar sobre a mão daqueles que foram fiéis. Você já imaginou isso? Talvez você ache que ir para o céu é ficar num eterno sábado, numa rede, e toda hora ter um almoço diferente, um cardápio diferente na sua frente. Não. Lá no céu você vai trabalhar, e você vai trabalhar muito. Lá no céu você vai governar junto com esse Cristo que é o Rei. Jesus é o quê? Um rei. E um rei precisa do quê? De um reinado. E um reinado precisa do quê? De súditos. Nós somos os súditos de Jesus. Jesus, ele é o cabeça e nós somos o quê? O corpo. Então o universo, as nações vão ver Jesus através da expressão de Cristo, que é a sua igreja em corpo. Nós somos as pessoas pela qual o mundo vai reconhecer Jesus. Nós somos as pessoas e vamos manter a fornalha do inferno acesa. Nós somos as pessoas, a igreja de Cristo são as pessoas que vão, a partir do cabeça, exercer as funções do corpo para fazer a manutenção de todo o universo. Então, às vezes, nós crentes não temos a real noção do nosso lugar em Cristo. Do nosso lugar em Cristo. Às vezes a gente fica mendigando migalhas. Ah, Senhor, me dá uma bênção, Pai. Que bênção que você quer? Ah, eu queria um tênis novo. Não que isso não seja bênção, e até é, mas às vezes a gente fica pedindo migalhas ao Senhor. E nós vamos, na verdade, reinar com esse Cristo. Mas lembre-se, aquilo que você fizer aqui vai reverberar para a eternidade. A salvação não se ganha. Nada do que você fizer aqui vai te fazer mais ou menos salvo. Mas tudo aquilo que você fizer, em função daquilo que Jesus deu para você, isso vai retornar para você em galardão. Amém? Então não fique sem o seu galardão, não. Olha o que Jesus está dizendo. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Olha o verso 27 aqui, querido, capítulo 2. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Jesus agora já está começando a dizer que ele mesmo vem, e quando ele vem, não vou adiantar aqui não como é que ele vem, as características, que a partir do capítulo 4 a gente vai falar mais sobre isso. A gente ainda está na história aqui, a gente ainda está nesse momento histórico da igreja, mas a volta de Jesus é uma volta que ele traz na sua mão o quê? Um cetro de ferro. Ele não traz aqui uma pluma, ele não traz aqui uma maçã do amor, ele não traz aqui um algodão doce na mão, né? Ele não traz uma florzinha, né? Jesus não traz um presentinho, ele não traz aqui uma caixa de bombom, que bombom, meu bem? Nestlé, a Nestlé deu uma sugestão aqui. Ele não está trazendo aqui uma caixinha de bombom Nestlé, ele não está trazendo aqui um perfume da Boticário, né? Um perfume chique da Boticário para dar de presente. Jesus agora, quando ele vem como? Com um cetro de ferro. E cetro de ferro significa juízo. Ele vem para quebrar e para quebrar tudo. E as despedaçará como um vaso de barro. As despedaçará quem? As nações. Pastor, a igreja vai passar por tribulação? Jesus vem. A volta de Jesus
ela acontece depois da tribulação. A gente vai ver isso. Ora, não faz sentido Jesus vir para quebrar a gente. Nós estamos salvos. Que salvação é essa, né? Que a gente precisa ter medo da volta de Jesus. Então, quando Jesus vem, ele vem para envergar a nuca dura das nações, dos governantes, dos reis, dos grandes e dos pequenos, que um dia acharam que podiam viver com ele, que se sentem autossuficientes. E como eu disse, ele não vai vir aqui com a pombinha da paz na mão. Ele vai vir aqui com uma vara, com um cetro de ferro, dizendo que ele é rei e que ele é o justo juiz, e ele vem para quebrar tudo. A verdade é essa. Ok? Verso 28, eu lhe darei a mesma autoridade, perceba, que recebi do meu Pai. Jesus vem com um cetro de ferro para quebrar tudo. E ele está dizendo, e eu lhe darei, darei a quem? A igreja de Tiatira, ao que vencer, ao crente em Jesus Cristo, aquele que é habitado pelo Espírito Santo. A você que é crente, a aqueles irmãos de Tiatira, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Ô glória, autoridade em Jesus Cristo. Nós somos corpo de Cristo. E nós reinaremos, já estamos reinando, mas de forma mais escatológica, mais futurista, nós reinaremos com Cristo. A gente não tem noção de quem a gente é. O povo de crente não tem noção de quem é. Eu lhe darei a mesma autoridade, também lhe darei a estrela da manhã. Aí Jesus vai falar, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é para qualquer um, a profecia do Apocalipse. Profecia revelada, ela é para aqueles que têm ouvidos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos primeiros Coríntios, se eu não me engano, ali no capítulo 19, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Ou seja, só crente pode entender o que Deus quer da gente. Só crente pode entender o soprar e o movimento do Espírito Santo de Deus. Só quem é crente pode ter o seu coração aquecido com a revelação do Apocalipse. Então a gente precisa ficar atento ao que o Espírito está dizendo às igrejas. Nesse exato momento, você tem que ter atenção ao que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração nesse momento? Que eu tenho muitas coisas boas como crente, assim como essas igrejas tinham muitas coisas boas, mas que eu piso muito na bola. Eu tenho as minhas falhas, assim como essas igrejas têm as suas falhas. E Jesus está dizendo o seguinte, Haroldo, arruma a tua casa, cara. Vigia, porque eu vou vir. Quando eu vir, eu vou cobrar de você aquilo que eu dei para você fazer. É o que o Espírito Santo diz ao meu coração. Quem sabe Jesus não está dizendo a mesma coisa para você vigiar. Para você, que é um bom crente, mesmo assim fica aí flertando com outras religiões, né? Acha bonitinho a igreja A, a igreja B, a igreja C, acha bonitinho esse movimento que está aí fora, fica flertando com Balaão, fica flertando com Nicolaíta, fica namorando com Jezabel, e Jesus está dizendo, você aparta disso, fica firme comigo, porque eu tenho coisas boas para dar para você, né? Às vezes a gente fica trocando a bênção de Deus por ninharia. Então a gente precisa arrumar a nossa casa, a gente precisa estar atento ao que o Espírito Santo de Deus diz sobre nós, sobre a nossa vida. Igreja de Sardes, vamos para lá. Igreja de Sardes. Deixa eu ver aqui. Igreja de Sardes, a igreja morta, ou igreja moribunda, né? Igreja que vive de aparência, tá linda por fora, mas por dentro tá parecendo um caixão caiado, né? A igreja é terrível, mas ela tinha uma aprovação, né? Ela tinha lá, a partir das perseguições que sofria, perceba que toda a igreja aqui está sofrendo perseguição. Igreja que não sofre perseguição, acho que não é igreja não, pela dica que a gente está tendo aqui das 7 igrejas da Ásia, né? Então, igreja que vai tudo bem, algum problema tem. Igreja que serve, está sofrendo perseguição e Jesus está dizendo, olha, vocês são fiéis, né? Diante da perseguição. Aí Jesus agora passou a mão na cabeça, agora ele vem com a chinelada, ele vem com a cintada. E ele diz o seguinte, uma acusação eu tenho com vocês, tenho contra vocês, uma igreja morta espiritualmente, né?
e vivia de aparência. A gente vai ver um pouquinho aqui. Aí agora Jesus dá uma admoestada, chama atenção, dá uma bronca na igreja, dizendo o seguinte: olha, vocês precisam buscar fortalecimento espiritual. Fortalecimento espiritual. Sardes. Verso 3, ao anjo da igreja em Sardes escreva. Essas são as palavras daquele que tem os 7 espíritos. A gente já falou sobre esses 7 espíritos. 7 significa plenitude, perfeição. Jesus, Deus, os 7 espíritos simboliza necessariamente aqui o Espírito de Deus em sua plenitude, né? 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas, ok? A gente já falou sobre isso também. Vamos seguir. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo. Tá bombando aí a igreja de Sardes, né? Tá bombando, a igreja tá viva, né? Só glória a Deus, é só aleluia, é só mistério. Esteja atento, né? Ou melhor, cadê? Conheça as tuas obras, você tem fama de estar vivo, né? Pense numa igreja que a gente passa fora e só tá o glória a Deus e o aleluia, né? Porém, mas está o quê? Morto. Parece que tá vivo, mas tá morto. É uma igreja Walking Dead, né? Uma igreja zumbi, né? Parece que está vivo, mas na verdade já morreu faz tempo. Verso 2, seja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Está fazendo muita coisa bonitinha, muita pompa, muita purpurina, né? Muito glamourzinho, mas tá bonito para vocês aí, mas para mim e aos olhos do meu Pai, isso aí não tem serventia nenhuma. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Jesus está falando da vinda também, né? Que ele vem como um ladrão e a gente sabe que a gente tem a compreensão de que a gente nunca vai saber quando que o ladrão vem. E Jesus está dizendo aqui, olha, lembre-se, volte, se arrependa. Mais uma vez, Jesus elogiando, ele dá uma soprada no começo, depois ele dá uma mordida e depois ele fala, acorda, né? Ele dá um grito, vamos gente, vamos para frente, né? Já soprei, já mordi, agora vamos para frente. Por quê? Porque eu estou voltando. Uma palavra aqui de atenção para as igrejas. E a igreja de Sardes também não estava fora disso. Verso 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jesus está falando do vencedor, aquele que perseverar por ele, né? Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Você sabia que existe um livro da vida? E que o nome dos salvos de Jesus, aqueles que são hoje, aqueles que serão no futuro, estão lá escrito, livro da vida. Existe um livro da vida. E Jesus está dizendo que ao vencedor, ele jamais apagará o nome do livro da vida. Mas o reconhecerei diante do Pai e dos anjos. Aquele que tem ouvido, mais uma vez, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está dizendo aqui, fique atento, pensa, arruma a sua vida, se reorganiza, porque eu estou votando e eu vou cobrar o que é meu. E o que é meu, ele entregou para nós. É muito triste. É muito triste. As pessoas são altamente capacitadas, Deus dá inteligência para ter sua profissão. Às vezes o camarada é médico, o camarada é engenheiro, o camarada é empresário, o camarada é técnico disso, mecatrônico daquilo e toca 1.250 instrumentos. Só não toca 1.251 porque não inventaram. Mas o camarada simplesmente decidiu não trabalhar para o reino. Porque ele acha que não precisa. Um dia Jesus vai cobrar aquilo que ele nos deu. Eu tenho aprendido o seguinte, sabe essa Bíblia aqui, ó? Essa Bíblia aqui não é minha, tenho aprendido isso. Esse recurso é um recurso de Deus, que Ele me deu para eu usar para Ele.
Eu tenho aprendido isso, sabe? Depois de velho, fiz 50 anos esses dias aí, eu estou começando a aprender algumas coisas que a EBD sempre falou lá atrás e eu só estou aprendendo agora. Essa casa não é minha, o meu carro não é meu, a minha saúde não é minha, a internet aqui que tá, não é minha. Tudo isso é recurso que Deus me deu para poder glorificar o nome dele. E ele vai me cobrar um dia do uso dos recursos que ele dá para a gente. Toma conta. Que dirá dos nossos dons? Se você sabe cozinhar, cozinhe, rapaz. Vai para a igreja para cozinhar. Se você sabe pregar, pregue. Sabe ensinar, ensine. Se sabe lá trocar uma tomada, troque a tomada. Aproveite esse tempo que Deus te deu para você fazer aquilo que é da sua competência, que Ele deu para você, porque Ele vai te cobrar isso quando Ele voltar. E naquele dia e a gente fechar o olho, que Jesus botar a gente no colinho dele, né? No apagar das velas, não vai ter papai, mamãe do nosso lado, não vai ter lá o pastor para poder, não vai ter nada, é só o papo reto aqui, você e Jesus. Então, será mais fácil para nós, mais agradável, mais palatável, se a gente realmente fazer como aqueles fiéis, né, das minas, dos talentos fizeram. Jesus foi, deu para eles recursos e eles empregaram recursos no reino de Deus. Vamos preparar para a vinda de Jesus, porque ela está próxima, sempre esteve. Ok? Agora, nós temos mais duas cartas aí, vamos seguir, né? Nós chegamos à Igreja de Filadélfia. Igreja de Filadélfia. Vamos aqui para a Igreja de Filadélfia. Essa Igreja de Filadélfia é a igreja. Essa igreja só tem coisa boa. Essa igreja não tem acusação. Essa igreja aqui é uma igreja top, uma igreja de primeiro mundo. Estou quase suspeitando aqui que era a Igreja Batista Central Itaquera há mais de 2000 anos atrás. Uma igreja que era, glória, né? Só bênção. É uma igreja que era fiel diante às aprovações. Filadélfia significa amor dos irmãos, né? A cidade ali de Filadélfia significava isso. E olha que expressão interessante para que Deus possa elogiar essa igreja. Uma igreja que vivia numa cidade que chamava Amor dos Irmãos. É justamente essa igreja que Jesus mais elogia e que ele não faz nenhum apontamento ruim contra essa igreja. Ok? Filadélfia. Deixa eu ver o que podemos tirar de mais interessante aqui na igreja de Filadélfia. Eu quero que você vá lá no capítulo 10 comigo, né? Visto que você guardou minha palavra, guardar a palavra, hein? Escutar a palavra, praticar ela. Olha aí, já estou fazendo uma propaganda aí das 3 ações da Igreja Batista Central Itaquera, né? Então, a gente precisa escutar a palavra. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Vamos lá de novo aqui? Pastor, a igreja vai passar por tribulação. Mais um texto que dá subsídios para a minha escola de interpretação do Apocalipse. A minha escola de interpretação é dispensacionalista progressiva. Nós necessariamente não acreditamos que a igreja vai passar por tribulação por diversas questões. E uma delas é que aqui no verso 10 do capítulo 3, Jesus está dizendo para uma igreja que é top, para uma igreja de crente, batuta, dizendo o seguinte: olha, porque você guardou a minha palavra, guardarei a hora da aprovação que está por vir sobre o mundo. Então, Jesus já está dando aqui dica que haveria uma grande provação que viria sobre o mundo, mas que ele guardaria lá a sua igreja, né? A partir do capítulo 4, a gente vai ver que provação é essa, do que Jesus está querendo dizer. Lembramos que provações e angústias, isso fazem parte da nossa vida, porém há uma provação e uma angústia pela qual o mundo ainda não passou e jamais passará. Ok?
a igreja não passa pela tribulação. Verso 11, esse verso 11 aqui, fazendo a propaganda do Jorjão. Jorjão era meu pai, né? Verso 11, esse era o versículo da vida dele. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, varão, segura bem isso aí, né? Não deixa que ninguém tome a sua coroa, não. Farei do vencedor uma coluna de santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome de Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós teremos, a gente ainda vai falar sobre a Nova Jerusalém, sobre a cidade de Deus, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que a identidade que ele vai ter com a igreja de Filadélfia, pela sua perseverança, é uma identidade íntima, uma identidade profunda, uma identidade de conhecimento de natureza. Sigamos em frente, né? Carta à igreja de Laodiceia. Carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia, igreja insensata, igreja tola, né? Uma igreja tola. Qual é a acusação que Jesus traz sobre essa igreja? Uma igreja que era morna. Aquela igreja morna, é o mesmo hino do cantor cristão, não que nada do cantor cristão, pode ser qualquer um hino contemporâneo, é o mesmo hino todo dia, e aí a gente canta porque está na programação e não pode mudar porque está no boletim, se mudar a ordem do boletim o pastor fica bravo, né? Aí Jesus chega para essa igreja dizendo que essa igreja era morna e agora ele vai dar uma bronca, vai dar uma admoestação nessa igreja. E qual que é a admoestação? Você precisa se arrepender, Laodiceia. Olha, de novo, Jesus dizendo para a igreja arrumar a casa dela, porque ele está voltando. Fica a dica aí, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 14 do capítulo 3, estas são as palavras do Amém, significa Amém, que assim seja. E aqui também a ideia é de que Jesus é aquele que dá a última palavra de que assim seja. Então essas são as palavras daquele que dá a última palavra, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Louvado seja o Senhor, porque esse é Jesus. Verso 15, conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou pronto para o quê? Vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que você está nu. Verso 19, repreendo e disciplino aquele que amo. E glória a Deus por isso, né? Por isso, seja diligente, bota a cabeça no lugar, para de ser astuto, para de ter espírito dobre. Uma hora está bem com Deus, outra hora está mal com Deus, uma hora sabe tudo sobre a vida cristã, outra hora precisa ser ensinado a tudo, né? Então, Jesus está dizendo para essa igreja aqui que é morna, essa igreja aqui tem um espírito dobre, uma hora está super motivado, tem 15 ministérios, outra hora não quer fazer mais nada, né? Então, entende? Espírito dobre, espírito de pessoas que são mornas espiritualmente. E Jesus está dizendo, olha, eu disciplino aqueles que amo, por isso seja diligente. Mais uma vez, se arrependa, né? Metanoia, muda de mente, muda de direção. E aí o verso 20, eu quero terminar aqui com uma curiosidade para você aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Já evangelizou, varão, varoa, com esse versículo? Eu já. Olha, se arrependa dos seus pecados aí, rapaz. Olha, Jesus está implorando para você aceitar ele, porque ele não quer que você vá para o inferno. Dá uma olhada em Jesus e está chorando aqui, ó.
do lado, triste, ele está se humilhando, ele está se arrastejando, porque ele está dizendo, se você abrir a sua porta, ele eis que estou à porta e bato. Está escutando Jesus bater no teu coração? Se você abrir o seu coração, ele vai morar com você, cara. Por favor, aceita Jesus, tadinho, você não vê a cara triste dele, não? A gente faz aquele apelo, né? Aquele apelo como se Jesus ia, sabe, cair do céu se essa pessoa não aceitasse como Cristo. É lógico que eu estou fazendo aqui um superlativo, eu estou aqui usando uma expressão bem-humorada para dizer para você que esse versículo não tem nada a ver em falar de Jesus para as pessoas, não tem nada a ver em falar do Evangelho para as pessoas. Esse versículo não é versículo para descrente. Esse versículo é um versículo para crente. Para quem que Jesus está falando aqui? Vamos lá? Está falando para a igreja de Laodiceia. Dá uma olhada no contexto da igreja de Laodiceia. Era uma igreja o quê? Morna. O que é uma igreja morna? Uma igreja que uma hora tem comunhão com Deus, com Jesus, outra igreja hora que tem comunhão com o mundo. Era mais ou menos que nem Saul, né? Uma hora acendia uma vela para Deus, outra hora acendia uma vela para o diabo. Era uma igreja que estava lá, né? Morninha, né? Às vezes tem comunhão com Jesus, íntima. Às vezes deixa Jesus porque alguém pisou no pé e fez beicinho e ficou com mimimi. Era uma igreja que não estava lá e nem cá. Era uma igreja que de alguma forma tinha perdido a comunhão sincera e honesta com Cristo. E Cristo está dizendo o seguinte, olha, eu estou avisando vocês, eu estou batendo, estou avisando, estou batendo na cabecinha também, ó. Abre a cabeça, abre o coração. Se vocês abrirem um coração para mim, o que eu vou fazer? Eu vou visitar vocês, eu vou ceiar. Sabe o que é ceiar? Ter comunhão. Jesus está falando de mesa. Eu volto a ter comunhão com vocês plena. Então Jesus aqui está dizendo o seguinte, por conta de vocês serem mornos, vocês perderam a comunhão comigo. E abre o olho, escute o que eu estou falando. Eu estou pedindo para vocês abrirem de novo a porta do coração. Não é para eu morar aí dentro, porque eu já moro, né? Jesus já mora. Ele está dizendo o seguinte, abra o coração para que eu possa ceiar com você, ter comunhão contigo. O que Jesus está falando? Lembra aqueles almoções que a gente fazia com a mãe, com o pai ou com a família? Ou se você ainda tem o prazer de fazer isso, né? Sabe aquele almoção que tá molecada, tá cachorro, papagaio, gato, você tá se congraçando naquele churrasco que você faz, né? Recentemente eu fiz lá um almoço na casa da minha irmã e foi muito bom lá, a gente estava lá, jogou conversa fora, aquela comunhão gostosa. É o que Jesus está dizendo para a igreja aqui de Laodiceia. Vocês precisam voltar a ter comunhão comigo. Estou batendo no coração de vocês, deixa eu entrar aí para que a gente possa ceiar junto. O versículo não tem a ver com evangelismo para descrentes. O versículo tem a ver com retomada de comunhão de um servo que está morno com Jesus Cristo. Amém? Vamos orar e antes da oração, a minha palavra para você de aplicação ao seu coração é a seguinte. A gente termina aqui agora uma parte importante do livro de Apocalipse, né? Que é uma parte em que Jesus Cristo está tratando com a sua noiva. Jesus está tratando, está purificando a sua noiva, está lá arrumando lá o grampo do cabelo dela, Jesus está arrumando lá a sua maquiagem, né? O bob, o batom, Jesus está vestindo a sua noiva e ele vai percebendo que essa sua noiva não está tão pura assim. E Jesus ele está dizendo o seguinte, olha, você precisa se purificar, porque o casamento está à porta. E quando que o casamento com a igreja vai acontecer? Com a vinda de Jesus. Na vinda de Jesus vai acontecer as bodas e após as bodas o casamento, né? Então, a gente precisa entender que esse momento para mim, esse momento para você, esse momento para a Igreja Batista Central Itaquera, esse momento para a Igreja Assembleia de Deus, para a Igreja Presbiteriana, para o Brasil para Cristo, esse momento para todas as igrejas, esse é o momento para que a gente conserte a nossa vida, para que a gente se purifique, porque o noivo está chegando e a gente não pode ser como aquelas virgens nécias que não vigiaram para a volta de Jesus, não alimentaram as suas lamparinas com azeite e ficaram aqui, ó,
chupando o dedo. Jesus veio e eles ficaram chupando o dedo. Então a gente precisa realmente arrumar a nossa vida, porque Jesus está à porta aí. Arruma a sua vida, amém? E eu também aqui vou me esforçar para arrumar a minha. E uma dica final para a gente fechar. Me ajuda a arrumar minha vida, que eu ajudo você a arrumar a sua vida. Se a gente se ajudar, certamente Jesus ele vai ser glorificado no céu. Amém? Maranata, vem Jesus. Quinta-feira, quarta-feira, a gente volta e aí a gente já vai começar a olhar, não mais para o período da igreja, mas a gente agora começa a olhar para as questões futuras que vão acontecer na vinda de Jesus. O momento da história, ele cessa, agora a gente olha um pouco mais para as questões do futuro, mais escatológicas. Eu sei que você está doido aí para me ouvir falar do final do mundo. A partir de quarta-feira a gente começa então com a história do final do mundo. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que aquece nosso coração, nos dá ânimo, nos dá esperança, vigor. Que o Senhor seja conosco, que nós possamos, ó Pai, ouvir a tua palavra e mudar a nossa vida diante daquilo que nós temos estudado. Maranata, vem, Senhor Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida.